A gente volta a falar sobre saúde aqui no nosso TMC 360. O mês de abril traz a conscientização sobre Parkinson, um tema sempre atual, né? E um estudo da revista The Lancet mostra que os casos no Brasil podem ultrapassar 1.200.000 pacientes até 2060. 2060 está longe, você pode dizer? Tá, é óbvio que está, mas ao mesmo tempo não, né? A gente está falando de saúde das pessoas. Atualmente, cerca de 200.000 brasileiros vivem com a doença. Não é um problema para a gente pensar no futuro, é um problema para a gente pensar agora, né? E hoje é Dia Mundial de Combate ao Mal de Parkinson, por isso nós vamos conversar ao vivo aqui na TMC com a neurologista do Hospital Samaritano, Margarete Carvalho. Muito bom dia, obrigado por conversar com a gente, seja bem-vinda. Bom dia, doutora. Bom dia, como vai? Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes, obrigada pelo convite. Doutora Margarete, eu queria começar falando o seguinte, a gente tem, nós aqui da comunicação, não somos especialistas, óbvio, a gente tem um pouco de noção da nossa responsabilidade de propagar a mensagem científica, qualquer que seja ela, né? No caso do Parkinson, eu pessoalmente me sinto, como é que eu posso dizer assim, responsável, como qualquer jornalista, de passar a informação correta. E eu percebo que muitas vezes ele tem uma espécie de estigma, como tantos outros, tantas outras questões de saúde tiveram e ainda tem ao longo dos tempos. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que é, né? Até para evitar preconceitos e julgamentos das pessoas, especialmente nessas conversas de redes sociais que a gente sabe que são, né, muito levianas, muito rasas. Então eu queria que a senhora começasse falando um pouco disso para a gente. Então, tanto que o dia 11 de abril, né, é o dia do nascimento de James Parkinson, que foi o primeiro neurologista que descreveu a doença, né? E já tem mais de 200 anos, né? E o que ele descreveu há 200 anos atrás é verdade até hoje. E esse dia 11 de abril é justamente para isso, para a gente desmistificar a doença, porque tem muito preconceito, né? Então, a gente sabe que fazendo diagnóstico precoce, você muda a qualidade de vida desse paciente, melhora muito. Tudo bem, a doença não tem cura, mas tem como você dar uma boa qualidade de vida. Então, quando você faz, por exemplo, essas entrevistas, essas palestras de conscientização da doença, falar da doença, é uma forma de você passar essa informação para o maior número de pessoas possível, uma informação correta, e que alguém que esteja na dúvida, será que eu tenho? Às vezes eu tenho um tremor, será que esse tremor é realmente doença de Parkinson ou não? Na dúvida, tá? Sempre procurar serviço médico, né? E inclusive quando a gente, principalmente agora em abril, né, que é o mês de conscientização da doença do Parkinson, a intenção é tanto passar informação para o leigo, para a sociedade de modo geral, quanto também capacitação para médicos que não são neurologistas, né? Então, para fazer diagnóstico precoce, iniciar tratamento, e o tratamento não é só medicamentoso, é uma equipe multidisciplinar, precisa de físio, fono, e o paciente, mesmo que ele tenha doença de Parkinson, ele consegue ter uma boa qualidade de vida. Mas o importante é o diagnóstico precoce, né? Doutora, quando a senhora fala de diagnóstico precoce, quando é que ele deve começar? Quais seriam os primeiros sintomas? Porque a gente associa muito o Parkinson aos tremores. Existem outros sintomas que podem servir para esse diagnóstico? E qual que é o melhor momento para começar essa pesquisa? Tá, a gente só consegue fazer diagnóstico de Parkinson quando o paciente apresenta pelo menos 2 de 4 sinais cardinais, que a gente chama, que são sinais principais. Quais são eles, tá? É o tremor de repouso, a lentificação dos movimentos, tá? A rigidez muscular, que a gente chama até de roda denteada, né? E a instabilidade postural. O que seria instabilidade postural? É o desequilíbrio,
Tá? Para a gente falar que o paciente tem doença de Parkinson, ele tem que ter obrigatoriamente a lentificação dos movimentos. O paciente, geralmente pacientes mais idosos, acima de 60, 65 anos, a manifestação primordial deles é o tremor de repouso, então a pessoa fica quieta, está relaxada e tem o tremor, que é tipo um contador de moedas, né? É que agora a gente nem usa mais moedas, mas é o tipo contador de moedas, né? Contador de notas, né? E pode ter o tremor de repouso e a rigidez, ou tremor de repouso e lentificação. Você pode ter essas combinações, mas para ser Parkinson, obrigatoriamente, um deles tem que ser a lentificação dos movimentos, a bradicinesia que chamamos. E as pessoas estão mais acostumadas a ver paciente com doença de Parkinson, né? Ou então alguma celebridade, alguma personalidade pública que tenha Parkinson, então mais pessoas idosas, mas não, tem Parkinson pacientes abaixo de 40 anos e até abaixo de 21 anos, que é raríssimo. Abaixo de 21 anos são doenças mais, são famílias, né, que tem. Né? Mas é importante ter isso. E lógico, a doença não é só esses sintomas, são vários, mas para você fazer o diagnóstico de Parkinson, tem que ter 2 desses 4, sendo que um deles, obrigatoriamente, tem que ser a lentificação dos movimentos. Doutora Margarete, nesse momento destacado pela Estela e nos momentos posteriores, qual que é o papel da família, e não só da família, mas do entorno também, colegas de trabalho, colegas de profissão, né, o ambiente de trabalho, do dia a dia, qual que é o papel dessas pessoas? É primordial, né? Porque o tratamento, a gente fala que não é só o neurologista funciona como fosse assim o centro, tá? Mas sem essa rede de apoio, né, que é a equipe multidisciplinar e a família, fica difícil o tratamento, porque, primeiro, tem um estigma da doença, apesar que já diminuiu bem, mas ainda tem muito, né? E muitas vezes os pacientes, eles têm vergonha de ir, por exemplo, num restaurante e em algum local que, em vigência de estresse, piora o tremor. Então, daí as pessoas já ficam olhando, né? Então, tendo uma família que entenda isso, que dê um conforto, que dê um apoio e dê estrutura para esse paciente conseguir fazer o tratamento e ele ter uma socialização. Porque se a pessoa começa a ficar mais em casa, favorece também a distúrbio cognitivo, né? Claro. A socialização é super importante. E uma coisa que eu oriento, que é prescrição médica, inclusive essa semana eu estava num congresso, que basicamente era de Parkinson, né? E é uma coisa que eu já faço há mais de 10 anos, é orientar os pacientes a fazer atividade física, porque a atividade física, a gente sabe que desacelera a evolução da doença, doenças neurodegenerativas, não só Parkinson, como Alzheimer também. Sem contar que melhora o sono, diminui a ansiedade, depressão, que são sintomas muito frequentes nesses pacientes, né? Melhora a qualidade de vida, melhora a socialização desse paciente. Então, traz muito benefício. E eu falo, qualquer atividade física que quiser fazer, eu falo que aquele período de atividade física tem que ser uma coisa prazerosa. E sabemos que as pessoas que fazem atividade física, qualquer uma delas, lógico que tem algumas, tipo musculação, que a gente sempre pede para pelo menos um dia da semana ou 2 fazer musculação, até para manter a autonomia. O que é autonomia? A pessoa conseguir levantar sozinha de uma cadeira, tomar um banho sozinha, se vestir sozinha. Isso é uma coisa que as pessoas no dia a dia não percebem, mas só quando elas perdem essa ação é que notam a importância de fazer esses atos que são simples, que são rotineiros do dia a dia da gente e que muitas vezes por causa da doença e às vezes a pessoa não tem essa orientação, ela acaba perdendo essa autonomia. Doutora Margarete, a gente precisa terminar rapidinho a nossa entrevista, mas eu queria só mais uma última pergunta
sobre o uso do canabidiol no tratamento do Parkinson. Estudos vêm mostrando alguns benefícios nesse tratamento. A senhora concorda? O que a senhora pode dizer sobre esse tratamento? Então, quando a gente... Eu digo para qualquer medicação, tá? Quando a gente prescreve, a gente tem confirmação de evidências clínicas, ou seja, você prescreve e você sabe para que aquela medicação, como é que é a ação dela, tá? A farmacocinética que a gente chama, e o benefício e efeito colateral, tá? Até o momento, a gente não tem essas evidências robustas para a gente começar a prescrever e ter essa logística, ou seja, você prescreve uma determinada dose, você conhece muito bem a farmacocinética e você sabe do benefício e efeito colateral. Tá? Não quer dizer que mais para frente a gente não vá prescrever o canabidiol como a gente prescreve as medicações atuais para Parkinson, mas até o momento faltam evidências mais robustas, evidências clínicas mais robustas para o uso do canabidiol. Tá joia, doutora Margarete Carvalho, muitíssimo obrigada pela sua participação. Doutora Margarete, que é neurologista do Hospital Samaritano e veio falar hoje sobre esse dia especial dedicado ao Parkinson. Muito obrigada e um bom dia para a senhora. Eu que agradeço. Um bom dia para vocês também. Bom trabalho. Obrigada. Agora, 8h39.